Você que faz na sua obra aí o famoso concreto 3-para-1. 3 carrinhos de areia, 2 carrinhos de brita para um saco de cimento, ou 3 carrinhos de brita, 2 de areia para um saco de cimento. Você sabe as reais resistências que esse concreto tem ali, ó, quando você concretar as suas estacas, quando você concretar os seus pilares? Você sabe das reais resistências finais que esse concreto? Canal Engenharia na Prática. Na sequência aqui eu vou mostrar para você, eu vou preparar aqui um concreto, isso mesmo, aqui nessas frações de 3-para-1, e aí eu vou colocando água para você entender que a cada vez que você vai colocando água, você vai enfraquecendo e esse concreto vai perdendo resistência para, infelizmente, no final, muitas vezes, pessoal, ter lá 3, 4, 5 MPa de resistência, enquanto você precisaria, no mínimo, ter um concreto de FCK 20 MPa. Veja só o sequencial para você entender. O traço ao qual eu vou moldar aqui com você é o traço uma parte de cimento, 2 partes de areia e 3 partes de brita 1. Você que tem dúvida por que usar mais brita, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu estou deixando aqui no card, para que você assista e entenda por que usa-se mais brita no concreto. Mesmo que alguns gostem de utilizar mais areia, mas o mais comum, o mais utilizado é justamente onde você tenha um traço com mais brita, e nesse vídeo você entende o porquê. Então, o que eu vou fazer aqui nessa experiência prática? Eu transferi lá de um traço da bitoneira, utilizando um saco de cimento, eu fracionei, ou seja, eu diminuí as quantidades. Olha aqui, essas são as quantidades, tá? É o mesmo traço, eu apenas diminuí, trouxe aqui para um recipiente menor, mantendo todas as proporções. Inclusive, nós vamos iniciar com uma quantidade de água trabalhando com o FCK e FCJ. Você que assistiu o nosso primeiro vídeo, eu falei lá a respeito do que é FCK, que é resistência de dosagem. São 2 parâmetros totalmente diferentes. Repito, você que não assistiu, volte no primeiro vídeo aqui da série para você entender. Então, antes de nós iniciarmos aqui o procedimento, eu quero mostrar para você aqui as quantidades aqui mais aproximadas. Nós temos aqui uma parte de cimento, esse aqui é o cimento CP2 32 MPa, 2 partes de areia média, essa areia contém umidade, que é justamente a condição que você tem na obra, e também 3 partes aí da brita 1. Nós não vamos utilizar a brita 0. A brita 1, sim, é a brita mais utilizada na construção. E partindo de uma quantidade inicial de água. Aqui, essa relação água-cimento é que define, é o conceito mais importante do trabalho que nós vamos abordar aqui hoje, ok? Antes aqui de nós iniciarmos o vídeo, a preparação do concreto, essas quantidades aqui ao qual eu apresentei para você, elas estão em volume justamente como é feito na obra. Lá na obra, quando você vai preparar o seu concreto, você utiliza as latas, como eu mencionei para você. Apenas o cimento, nós precisamos trabalhar com ele em massa para fazer o comparativo em relação água-cimento. Então, a quantidade de água pela proporção de cimento, para a gente ter o mais importante do concreto aí em relação à resistência, que é a relação água-cimento. E a primeira quantidade, de água que eu vou utilizar é 635 ml. Como eu mencionei para você, com essa quantidade aqui, com a massa do cimento, depois eu vou passar para você qual a relação água-cimento dessa primeira experiência. Deixando claro que com essa quantidade de água, com relação a essa massa de cimento, eu tenho, ao final dos meus 28 dias,
19 MPa de FCK. De dosagem aí nós temos em torno mais ou menos aí de 28 a 29 MPa, ok? Então, o procedimento vai ser o seguinte, como é feito em obra. Nós vamos utilizar aqui a areia, eu vou depositar a areia aqui, juntamente com o cimento, fazer a mistura aqui, areia, cimento, vou espalhar bem aqui por dentro, vou acrescentar a brita, fazer a mistura e aí acrescentar a água para nós vermos como é que vai ficar a plasticidade desse concreto. Ó, depositei a areia e agora eu vou incluir o cimento. Após eu ter feito a minha mistura areia-cimento, eu vou depositar a brita. Vou fazer uma mistura inicial. Vou acrescentar a segunda. A última parte de brita. Bom, realizado a mistura, eu vou até mostrar para você aqui como é que ficou. Tá bem misturado, inclusive eu transferi um pouquinho aqui, ali para o chão, fiz uma mistura um pouco mais homogênea do que você mexer aqui. Aqui dificulta um pouquinho, mas fiz uma mistura fora daqui e agora nós vamos acrescentar os 635 ml de água, que é, digamos, a parte mais importante do concreto. Ou seja, depositamos aqui 635 ml de água. Bem, agora que eu fiz a mistura aqui, eu queria mostrar para você, por exemplo, como é que ficou aí a plasticidade, né? Você mexe no concreto, né? Você vê que ele está bem misturado. Então eu vou transferir para você agora, eu vou transferir para esse recipiente aqui para você analisar um pouquinho como é que seria para você concretar, por exemplo, um pilar e uma viga. Agora eu vou praticamente transferir aqui para como se fosse uma concretagem de um pilar. Bom, você percebe aqui que ele não tem uma plasticidade adequada para você trabalhar. Cria-se uma dificuldade. Olha, eu tô aqui preenchendo, por exemplo, esse pilar, então eu vou ter que fazer aqui por exemplo, um adensamento, né? Lógico, com o uso do vibrador aqui, ele já teria um adensamento melhor. Como isso aqui é vidro, pessoal, não vou bater muito no vidro aqui para não ter problema de repente quebrar, né? Vamos facilitar também. Olha, se você perceber,
Como eu utilizei a brita 1 aqui, você tendo uma ferragem espaçada, não tendo uma ferragem muito fechada, onde você precisaria usar, por exemplo, a brita 0, eu fiz o preenchimento aqui desse pilar, né, como se fosse um pilar hexagonal, e você pode perceber que ele foi bem preenchido. Olha, você não vê aqui, por exemplo, bicheira, alguma coisa, né? Isso porque eu não usei aqui um vibrador, né? Que de repente daria um adensamento melhor, tá? Então, você observa que utilizando essa quantidade de água com as proporções, é possível você realizar um concreto com 19 MPa com esta quantidade de água. Olha só, analisa um pouquinho aqui, ó, olha só. Eu estou mexendo aqui para ele adensar, para ele misturar. E você pode notar que você não fica bicheira no seu concreto. Desde que utilize, repito, um vibrador, você, né, bata ali na caixaria. Então, você tem aqui sim um concreto. É possível você realizar um concreto com essa quantidade de água, ter um adensamento e sim concretar o seu pilar, a sua viga, por exemplo. Em laje já dificultaria um pouquinho, porque a laje aí você vai precisar, por exemplo, de uma plasticidade maior. Então, esse aqui é o nosso concreto com uma resistência final de 19 MPa aos 28 dias. Agora, qual é a tendência de ocorrer na obra? O que a maioria das pessoas fazem? A partir aqui dessa plasticidade, né, que ela não está lá tão ideal, você pode ver que ó, concreto ele nem escorrega. O pessoal faz o quê? Simplesmente acrescenta mais água, sem controle tecnológico, sem controle dessa água. E vai acrescentando água até chegar numa plasticidade que eu vou mostrar para você aqui. Eu estou acrescentando praticamente mais 85 ml aqui, né, para a gente ver com relação à plasticidade e à resistência. Então, eu vou aqui, ó, vou acrescentar a quantidade de água. E eu já te adianto a seguinte informação. Eu acrescentando esses 85 ml de água, a minha resistência, que antes era de 19 MPa, ela vai cair para 13 MPa. Ou seja, FCK final aos 28 dias de 13 MPa. Ok? Vamos lá fazer a mistura. Bom, acrescentando essa quantidade de água, eu já queria mostrar para você aqui, ó, olha só como o concreto já fica. Ele já fica mais plástico, ele já fica mais moldável, né? Então eu vou transferir aqui para você, para o recipiente, para a gente analisar. Olha só as quantidades, você vê que ele já ficou uma quantidade bem dosada. Ele fica bem mais plástico e facilita. Inclusive, eu vou até preencher como se fosse esse pequeno pilar aqui. Eu vou transferir para você ter uma ideia melhor. Mesmo procedimento, né? Quando você está concretando, vamos supor que isso aqui fosse um pilar, né? Você tem um pilar aqui, então se você não tomar cuidado, ó, você gera bicheiras em volta dele. Não sei se você consegue observar, mas você consegue deixar bicheira. Então você tem que fazer ali aquela compactação, né? Ou mesmo ali o adensamento, né? Com um vibrador. O que vale para a primeira hipótese é a mesma situação. Então eu não vou bater muito aqui, isso aqui é um vidro, pessoal, tá? Então eu vou fazer esse adensamento aqui manual, tá? Mas repito, você tem que utilizar um vibrador, né? Ou pelo menos o que você bata aqui na caixilharia, né? Você vai batendo aqui, ela vai adensando. Mesmo assim, você corre um risco, você tem que usar o vibrador. Praticamente, você observa aqui o preenchimento, tá? Não sei se dá para perceber aqui, mas você percebe o preenchimento total, tá? Então,
esse concreto aqui, ele já está muito mais trabalhável do que o anterior. Só que eu repito, você de 19 MPa, você caiu para 13 MPa de FCK. Tá? Então, aí você vai analisando. 19 para 13, aqui está com uma consistência boa, trabalhável. Esse concreto aqui, praticamente, essa plasticidade aqui, é praticamente o que muitos utilizam dessa forma. Só que existe uma tendência maior ainda de acrescentar mais água, tá, em relação a essa plasticidade para você, por exemplo, repito, um pilar, uma viga e uma laje. Então, o que acontece? Na obra, acrescenta mais água e é isso exatamente o que nós vamos fazer aqui agora. Bom, agora eu vou trazer a situação extrema, como eu disse para você, que muitos utilizam, que é justamente acrescentar mais água. Então, o que nós vamos fazer? Vou trabalhar aqui com mais 90 ml de água, ou seja, nós vamos para 810 ml de água nesse concreto. Então, vou acrescentar aqui mais 90 ml de água. Então, você pode perceber que eu não fiz nenhum corpo de prova com as dosagens anteriores para justamente a gente não perder as quantidades aqui. Tá? Eu vou fazer o corpo de prova nessa última dosagem. Então, acrescentei mais 90 ml de água, vou fazer a mistura. Bom, depois que eu fiz a mistura aqui, eu queria mostrar para você aqui agora. Olha só como fica meu concreto. Ó, ele fica totalmente plástico, totalmente com excesso de água. Eu vou até despejar aqui para você ter uma ideia dessa plasticidade. Olha só. Então, esse daqui é um dos concretos, com essa quantidade de água aqui, é um dos concretos mais utilizados. Olha o excesso de água que ele fica, né? Então, você vai fazer um preenchimento, por exemplo, aqui de um pilar, facilita, né? Dá para você despejar aqui nas latas. O pessoal preenche as latas e vai depositando. Essa dosagem aqui o pessoal costuma utilizar muito para concretar laje, né? E mesmo pilar e viga, como eu estou fazendo aqui. Com essa plasticidade aqui, olha só, um pouquinho de dosagem que você faz, praticamente ele já preencheu todos os vazios, olha só, né? Ele já preencheu todos os vazios. E outra, quando você usa essa quantidade de água aqui, muitas vezes ele começa até vazar água aqui pela sua caixaria, né? Por exemplo, na sua laje. Então, essa quantidade de água aqui para essa dosagem costuma-se muito fazer, repito, em pilar, viga e também em lajes, para você conseguir moldar ali. Agora, um detalhe importante. Quando você acrescenta esses 90 ml de água, indo para 810 ml em relação aqui ao seu traço, essa sua resistência aqui, ela cai para praticamente 6 MPa, ou seja, menos de 10 MPa. É como se você tivesse um concreto aqui com uma resistência de 60 kgf por centímetro quadrado. 6 MPa é baixíssimo, você não tem resistência alguma pelo excesso de água na sua mistura em relação ao cimento. Então, essa é a proporção, eu posso garantir para você, olha, essa é a proporção que quase praticamente todos utilizam. Quando não, mais água ainda na mistura. Aí você vai para praticamente 1 litro de água, aí o seu concreto praticamente não tem resistência alguma. Então, olha só, vou até depositar para você ver aqui, olha só, olha só. Como ele tem uma plasticidade, né? Então, esse é o concreto
essa plasticidade aqui, ou essa composição com essa água, praticamente quase todos os concretos moldados em obra, eles são feitos dessa forma. Bom, antes de eu apresentar aqui para você as considerações finais, eu vou mostrar para você aqui, olha só, mais de perto, como é que fica, por exemplo, esse concreto com excesso de água. Olha só, olha só. Olha como você há excesso de água aqui na sua mistura, né? Isso é muito prejudicial para o concreto, né? Trabalhar com óleo, você mexe no concreto aqui, olha só, olha a água aqui praticamente sofrendo o processo de exsudação. Então é isso que eu falo para vocês, que é extremamente prejudicial moldar um concreto com essa composição, com essa quantidade de água, abaixando principalmente a resistência, né? Bom, agora que você viu que nós moldamos esses 3 traços aqui, com essas 3 quantidades de água, você viu a plasticidade de cada um, você viu a resistência aí de dosagem e resistência de FCK estimado, nós vamos agora no próximo vídeo trazer a conclusão final deste vídeo e dos 2 anteriores, tá? Eu considero esse vídeo número 4 um dos mais importantes, porque eu vou trazer parâmetros importantes aqui, informações pertinentes a esses traços aqui que nós realizamos, porque nós abordamos desde o primeiro vídeo FCK, FCJ, os traços 1 para 2 para 3, 1 para 3 para 2, 1 para 3 para 3, e falamos principalmente do perigo das resistências que tem. Então, esse vídeo próximo, agora o número 4, é considerado o mais importante, e aí sim, nós vamos sugerir o que você deve fazer, como você deve fazer para você ter um concreto estrutural, um concreto a partir de 20 MPa. E mais uma vez, eu peço para você se inscrever aqui no canal Engenharia na Prática, ative o sininho para receber as postagens, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, os grupos de engenharia, os grupos da construção civil, Facebook, Instagram, nas redes sociais. Compartilhe ao máximo para que muitos possam receber as nossas informações, os nossos vídeos e colaborar ao máximo com o aprendizado de todos. É isso aí, pessoal. Um abraço e até breve.